Fala, galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar algo que é a minha história. O principal ponto da minha virada de chave, né? Que o pessoal gosta de falar de virada de chave. No day trade, especificamente, o que fez, de fato, eu conseguir ganhar dinheiro no mercado. Então, curte o vídeo, comenta e bora pro vídeo! As you fade away, as you fade away. Bom, galera, como eu falei no início, eu vou contar um pouco aqui da minha história e explicar para vocês como eu consegui ganhar dinheiro no day trade. Quando eu consegui ser consistente. Porque eu falo, né, e faço isso em relação ao consistente. Porque consistência é uma escolha diária. Você precisa escolher ser consistente. Porque não adianta eu ser consistente durante 3 anos e um dia de fúria eu devolver tudo e não ter mais dinheiro e quebrar. Então, aí eu deixo de ser consistente por conta de um dia. Então, consistência, praticamente a questão da disciplina, né? É todo dia você escolher seguir o seu gerenciamento de risco, que isso, de fato, salvam vidas, né? Teoricamente, ou salvam contas, evitam contas quebradas no mercado. Bom, para quem ainda não me conhece absolutamente nada, eu comecei a operar no mercado de Forex em 2018, tá? Eu era empresário, ainda sou, mas naquela época eu só tinha empresas e comecei a operar o mercado de Forex, conheci por meio de um amigo e, cara, gostei, ele me mostrou um pouco como funcionava o mercado, como ele operava, e eu fui fazer alguns cursos que ele mesmo me indicou. Então, eu fiz um curso de Forex, cara, me especializei teoricamente, né? Estudei bastante o curso. Esse curso tinha até acompanhamento ao vivo também, na época era pelo Discord, enfim. E comecei a operar mercado de Forex. Então, eu operava pares de moeda, né? Eu operava lá fora. Eu tinha uma conta na Active Trades, uma conta era em Londres, outra conta na Bahamas. E vou até falar um pouco disso, né? Quando a gente é iniciante, se empolga um pouco com alavancagem, e etc. E, cara, quanto menos alavancado você tiver no início, muito melhor, mais saudável o seu retorno, né? Por que o seu retorno? Porque é normal, no começo você vai perder dinheiro. É inevitável, você vai fazer diversas coisas que você vai aprender ali ao passar do tempo, que, cara, não faz sentido você fazer certas operações, certas loucuras dentro do mercado financeiro, né? Dentro das estratégias. Então eu fiz, cara, esse curso de Forex, gostei bastante, estudei, fiquei bastante tempo operando no mercado de Forex. Gosto muito do mercado de Forex, apesar de hoje estar parado um pouco, tá, nas operações de mercado de Forex, mas eu gosto bastante. Então, estudei, na época era Fibonacci que eu havia aprendido a operar, de outras formas, tá? Não era o Fibonacci padrão que vocês conhecem de projeção e retração, era um outro tipo de Fibonacci lá que ele explicava. E eu não consegui ir bem, cara. Não consegui ir bem. Tinha gente que ganhava dinheiro, eu, cara, para baixo, para baixo, para baixo, fazer umas loucuras. Teve uma época que eu acertei a mão, né? Lá no Forex, para quem não sabe, permite você operar com lote fracionado, né? Então aqui a gente opera com um mini contrato, lá dá, cara, muita fração desse um mini. Né? Você consegue operar com US$ 0,01 por movimento. Então você opera realmente bem baixo. E, cara, eu acertei a mão em determinado momento, depois de uns 3 meses, eu acertei a mão e comecei a o quê? Ficar aqui, ó. Meu ego foi subindo, eu não perco mais, já entendi como funciona esse mercado, tal. E na época, para você ter ideia, meus objetivos lá, minha planilha era fazer US$ 20 no dia, US$ 15 no dia, cara, algo muito baixo mesmo, aprendendo. E eu comecei a fazer US$ 70, US$ 80, US$ 20, US$ 30. Comecei a ir muito bem, tomava loss pequeno, até que um dia, né, eu resolvi operar, literalmente, tá, da praia, mas eu estava no computador, no apartamento, e, cara, me empolguei, enchi a mão, falei, tô com dinheiro aqui, ganhei dinheiro no mercado, e aí o que aconteceu? Eu comecei a ver, boletei, tomei o primeiro stop 120. Falei, porra,
Eu estava ganhando de 10 em 10, 20 em 20, também stop 120. Aí eu falei, não, preciso recuperar um pouco. Aí continuei operando, 200. Continuei operando, 300. Continuei operando, 400. Continuei operando. Eu sei que eu perdi, no final das contas, 500 e poucos dólares. E lembra, meu objetivo era 17 dólares. Eu perdi, cara, quantas vezes? 20 vezes mais. É isso? 10 vezes mais, 170, 20, 30, 40 vezes mais do que eu tinha de planejamento. Isso me machucou muito e feriu muito o meu ego. Porque o ego, eu estava tratando muito a questão de eu sair da minha cabeça de preciso aprender e entrei na cabeça que eu já sei e agora eu vou ganhar muito dinheiro. Então eu cometi o erro do quê? De alavancagem rápida. Então eu saí de 0,01, né, ou seja, 1 centavo para operar por contrato, e comecei a operar US$ 1. Cara, é um salto muito grande. Então, eu não tinha nem tempo de tela, nem conhecimento suficiente, muito menos capital suficiente para operar daquele tamanho. Essa foi a primeira porrada que eu tomei de cara no Forex. Caramba, cara. O que que me ajudou muito no Forex? O câmbio. O câmbio subiu, eu saquei o dinheiro do Forex, ele me aliviou um pouco, saí meio que no 0 a 0 por conta disso. E deu aquela frustração, porque, cara, você começa muito empolgado. Quando você começa a ganhar dinheiro, e você acerta um planejamento, começa a seguir ele, né? Você quer aumentar a mão, porque você para de querer aprender e evoluir degrau por degrau e, cara, quer dar o quê? Colocar um nitro, né, no carro e levar o mercado lá para cima, o seu dinheiro subir, você começa a fazer conta. Qual que é a sua primeira conta? Comenta aqui para mim se você fez essa conta, que eu tenho certeza que você fez essa conta. Você coloca primeiro 500 dólares na conta, aí você fez 50 dólares. Você, poxa, 10%. Aí você começa já, o 10% no dia. Se eu fizer 10% no mês, cara, é muito fácil. Fiz um trade aqui, 2 trades, sei lá, uma semana deu 10% da conta. Aí você começa a fazer as contas que em 2 anos você está comprando a Disney. Fala, quanto que você quer na Disney aí, ô, meu amigo Walt? Quanto você quer na Disney? Né? Você começa a fazer umas contas mirabolantes, porque a gente está trabalhando com pouco dinheiro ainda, aprendendo, e, cara, isso é surreal, surreal. Isso não existe, mas é uma conta que todo iniciante faz. Então, eu acabei também fazendo essa conta, passei por isso, né? E acabei me dando muito mal. Enfim, continuei operando no mercado de Forex, continuei aprendendo a operar Forex lá, fazendo outras estratégias, fiz outro curso de Forex, cara, um curso muito avançado, pagava muito caro nos cursos, não tinha essa quantidade de cursos que tem hoje, mas também, né, a qualidade era um pouco melhor. Hoje em dia tem cada curso que é só para dar risada mesmo. O pessoal investe tanto em tráfego que ele deveria ser especialista em marketing, não em day trade. Mas, enfim, não é do meu, não é da minha conta isso, né? Cada um sabe o que faz da vida. E aí eu vim para o mercado B3, fiz outros cursos, cara, gostava muito de curso presencial. Eu nunca curti muito essa parada de curso online, né? Até depois eu entender que, cara, tudo é online hoje em dia, né? Não, tive que me adaptar, ficar no computador de fato e fazer diversos cursos ali de mercado financeiro. E eu acabei gostando de operar mercado B3. Por quê? Eu não precisava ficar mandando dinheiro para fora, aí precisava de uma casa de câmbio. Aí transfira para a casa de câmbio transfira para a corretora, para sacar a mesma coisa. Aí o dólar estava alto, ficava ruim de mandar. Aí quando você ia sacar, o dólar estava baixo, era melhor. Cara, era meio complexo para poder fazer essas transações na época. Então eu preferi vir para o mercado B3, gostei muito, fiz diversos cursos e apanhei muito também no mercado B3. Eu fiz um curso em São Paulo presencial que eu falei, cara, eu achei o santo graal. Falei, agora não tem para ninguém, é só isso aqui, ó, e pá, não preciso de nada. Cara, eu não entendi, mesmo com os cursos que eu fiz de Forex, eu não entendia de leitura de contexto de fato. Eu não conhecia price action. Eu conhecia as estratégias que o pessoal me mostrava, e só, mais nada. E aí, esse curso de São Paulo, cara, eu fui lá, curso presencial,
Depois fiquei uma semana operando com os caras ao vivo lá, acompanhamento, tudo certinho. Era uma estratégia que davam poucas entradas, era tempo gráfico aí de 20 minutos. E, enfim, ganhei confiança, operei na conta real com o contrato e, na época, tinha um objetivo de 500 pontos no mês, essa estratégia. Então, quando você atingia 500 pontos no mês, você, teoricamente, bateu a sua meta do mês, você parava de operar aquele mês, independente se você bateu a meta no primeiro dia ou no último dia do mês. Bateu, a estratégia dele, com backtest, etc., era 500 pontos no mês e 15 pontos no dólar. Vale lembrar, tá, que naquela época a volatilidade do mercado era outra também, tá? Não andava 2.000 pontos, 3.000 pontos, a volatilidade era muito menor, era coisa de 1.000 pontos, de 700 a 1.000 pontos, não tinha essa amplitude toda direto, tá? Era muito raro. Hoje a gente tem uma volatilidade, uma amplitude de mercado melhor, na minha opinião, da forma que eu opero. Para mim é bem mais tranquilo, bem mais fácil, né? Mais fácil de realizar essas operações e ter resultado com isso. E, cara, eu me dei muito bem com a estratégia, achei legal. Então, no primeiro mês, consegui bater minha meta com um contrato. Aí, no segundo mês, eu entrei com 2 contratos, bati minha meta e, cara, operando rigorosamente, disciplina, sem furar, não inventei operações, tá? Não fiz absolutamente nada da minha cabeça, eu simplesmente segui a estratégia. Então, o primeiro mês foi muito bem, o segundo mês foi muito bem. Cara, o terceiro mês, o que que eu fiz? Pô, fiquei 60 dias, teoricamente, né, com aquela estratégia. Eu tinha capital, eu peguei um dinheiro e coloquei na corretora e falei, cara, agora eu vou operar um pouco mais pesado para fazer um resultado mais significativo, né? Então, eu saí de 2 contratos e fui operar com 25 contratos. O meu problema, a princípio, não vou mentir para vocês, não foi o emocional, tá? Eu entrava na operação, dando ganho, dando loss, cara, tava tranquilo. 25 contratos no índice e no dólar, tá? 25 em cada. Então eu não tinha muito isso daí, cara, porque a estratégia funcionou. Ganhei o primeiro mês, ganhei o segundo mês, cara. Marcha e vamos pagar para ver. Porque tomava loss, mas revertia, enfim. Cara, sei que eu comecei a me atrapalhar, tomei uns 5, 6, 7, 8, uns 10 loss seguidos, tanto no índice quanto no dólar, que eu falei, meu Deus do céu. Em resumo, eu perdi aí, eu não lembro exatamente de cabeça, mas foi próximo a 20 mil, 30 mil no primeiro mês. Cara, imagina que o primeiro mês eu fiz 500 pontos com um contrato, fiz R$ 100. O segundo mês eu fiz 500 pontos com 2 contratos, eu fiz R$ 200. Então, 200 mais 100, R$ 300. E eu perdi 30 mil. O outro mês, eu não poderia voltar a operar com um contrato na minha cabeça. Falei, cara, eu preciso recuperar. E aí, galera, o que eu comecei a fazer? Pegar as estratégias que eu usava do Forex e colocar na B3. Preste muita atenção nesse detalhe que eu vou te falar agora. Quando você inventa uma operação e ela dá certo, é um perigo enorme. Por quê? A partir daquele momento, vou te dar até um exemplo muito claro. Tá? Vamos falar que você opera um setup que ele está dando uma compra. Então você viu ali um pullback e vai fazer uma compra ali. Só que na sua estratégia, sei lá, você está operando índice, e na sua estratégia de ações, você plotou ela no índice, está dando venda. E você fala, cara, esse ponto aqui meu é compra, mas eu vou vender. E você vende de alguém. Cara, você matou a sua estratégia. Você deu um checkmate na sua estratégia. Por quê? Não na sua estratégia especificamente a técnica, mas no seu emocional, no seu mindset, você acabou de perder total confiança na sua estratégia. Você jogou os seus tempos de backtest, suas operações, no lixo naquele exato momento. A partir do momento que você inventa um trade e ele dá certo, tá? Principalmente contra a sua estratégia, você está mexendo diretamente com a sua disciplina e isso faz com que você perca a confiança, ou perca, né? Perca a confiança. E na hora de você executar um trade nos outros dias, você vai fazer o quê? Hesitar. Porque você não tem mais 100% de confiança na sua estratégia. E, cara, isso aconteceu comigo. Falei, cara, eu inventei essa estratégia e
comecei um ciclo de loss, cara, muita entrada, muita operação, e curso, e isso e aquilo, até que eu falei, cara, eu preciso entender melhor, tá, as coisas. Aí fui aprender mais setup, mais coisas, e eu falei, cara, eu cheguei à conclusão que é o seguinte, eu precisava achar o meu perfil. E o que que eu descobri, avaliando o meu perfil? Que todo e qualquer setup ou estratégia que eu fosse operar, eu obrigatoriamente, isso para mim, Rafael Brito, eu precisava da leitura de contexto para eu saber se eu estava com o mercado em tendência, se eu estava perto de um suporte, de uma resistência, se eu estava no mercado lateral, se eu estava olhando um gráfico de 1 minuto, se é uma tendência de macro ou uma tendência micro. Eu falei, cara, então eu vou mudar. Aí eu mudei para o price action. Esse foi o primeiro passo que eu fiz. Saí de tudo e mudei para o price action. Vou entender a leitura de contexto. E aí, cara, o price action ele te permite fazer milhares de operações. Lateralidade, tendência, e dentro da lateralidade você tem várias formas de operar, a tendência tem várias formas de operar. Dessa forma, me deu uma clareza na operação, o céu abriu para mim, porque eu entendi o que eu queria, que era esse contexto, já era um passo muito importante. Eu já saí de diversas histórias de setups que para mim não faziam sentido, não estavam dando certo para mim, até por conta do tempo de tela, por isso que eu falo que tudo funciona, mas você precisa se especializar de fato naquilo. Então eu entrei no Price Action, cara, de cabeça. E comecei a operar, e fiz um curso só de Price Action, e, cara, tinha operação ali, operação aqui e tal. Até que eu cheguei em um dia bem cansado, estudando, cara, imagina, eu não deixei de operar o Forex. Então, tinha vez que eu operava das 4 da manhã, que era a abertura de Londres, e ia operar até 6 da tarde. Eu falei, cara, não posso manter esse ritmo aqui, cara. Por quê? Porque eu quero flexibilidade de horário, eu tô querendo algo que seja mais legal, que eu goste mesmo de fazer. Só que eu tô preso, cara. Tô preso das 4 da manhã às 6 da tarde. Aí eu comecei a pensar, elaborar. Aí eu comecei a fazer muita estratégia, muitas operações dentro do price action em si, e eu comecei a perceber que eu não aceitava devolver o dinheiro que eu tinha ganhado, que eu tinha ganho. Então, assim, eu ganhei R$ 1.000 numa operação, aí na outra eu perdia 300, aquilo me doía um pouco. Aí eu me forçava a fazer outra operação. Fui fazendo operação, cada vez diminuindo, até que eu entendi que o meu perfil é poucas operações. Então, eu descobri, dentro de todos esses setups e do price action, eu descobri que eu precisava de motivos para não operar e não motivos para operar. Essa foi a minha virada de chave. Eu descobri motivos para não operar. Porque para operar eu tinha diversos indicadores, diversos setups, diversos analistas, diversas estratégias para eu operar. Só que a minha virada de chave foi quando eu descobri alguns pontos do mercado, alguns gráficos, preços, formas, ciclos que o mercado estava, de eu não operar, que não fazia sentido. Quando eu descobri os motivos de eu não operar, o que aconteceu? Diminuiu absurdamente o meu número de operações, e com isso eu consegui ter resultado no day trade, ser consistente no mercado. A partir do momento que eu comecei a pesquisar motivos de não entrar no trade, então eu colocava zonas. Falei, cara, não faz sentido, eu vou entrar aqui para quê? O mercado não está fazendo nada, eu não vou entrar na euforia, não está dando sinal aqui, mas sinal do quê? Aonde? Para mim não faz o menor sentido entrar naquilo. Então, quando eu comecei a reverter a minha leitura, e entender, né, com o tempo todo de tela, obviamente, tomando muita porrada, que eu precisava de um planejamento, uma estrutura, seguir degrau a degrau, degrau a degrau, foi onde eu fiz a minha virada de chave, ou seja, descobri os pontos de não operar, não se alavancar e começar a operar de forma tranquila, de acordo com o meu perfil, que no caso são poucas operações. Isso fez a minha virada de chave. Esse foi o meu tempo de tela. Eu tenho certeza que você, se tiver resiliência,
se tiver dedicação, entender como funciona o mercado financeiro, entender como funciona a alavancagem, tá? Eu falo que, para quem está iniciando, usar alavancagem pode ser mortal, porque você não sabe ainda usar a alavancagem a seu favor. Hoje eu uso muito a alavancagem a meu favor. Tem relatório aí que eu entro muito pequeno com os contratos e termino o dia muito pesado. Mas é porque eu sei hoje usar a alavancagem dentro do meu perfil, das minhas operações de mercado. Então, galera, vão com calma, descubram o que te faz ter uma tranquilidade e confiança para operar. Então, não coloque nunca uma estratégia sua em xeque. Estude ela, execute as operações, treine na conta demo, até você ganhar determinada confiança que, não importe o que qualquer um vai falar, você vai simplesmente executar a sua estratégia. Isso sim, cara, vai te dar uma paz e você vai ter o seu resultado. Qualquer dúvida, pode contar comigo, eu estou aqui para ajudar vocês, galera. Meu Instagram está aqui embaixo, então curte o vídeo, comenta aí o que você achou e bora! Estamos só começando.